Que Deus possa abençoar você, que possamos ser edificados na palavra da verdade, que possamos viver nessa palavra, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, aonde se divide entre ossos e medulas. Ela é a palavra inerrante, inegociável. Desculpa a minha linguagem. Ela é o que nós temos de mais precioso. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer. Deixa eu só pegar a espada só um pouquinho. Não existe na face dessa terra uma palavra mais correta, mais útil, mesmo que outras igrejas digam que existe. Eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus diz e que a verdadeira igreja de Cristo tem acreditado nesses 2.000 anos de história. Se você ainda não entendeu a palavra de Deus, não diga que ela é mentira. Se você ainda não entendeu o Evangelho de Cristo, não diga que ele é mentiroso. Se você ainda não entendeu o seu propósito aqui na Terra e da onde você veio, para onde você vai e por que você está aqui, se você ainda não entendeu isso, eu te dou um conselho. Não diga que não existe um Deus. Porque se você não tem essas respostas e nega a existência de Deus, você fecha uma porta. E deixa eu te dizer, você fecha a porta mais importante que você poderia abrir. A porta de uma divindade suprema, de um Salvador que morreu por você. Hoje eu estou aqui para responder a um hater e eu quero dizer que várias pessoas elas falam do que elas não sabem.
elas falam, Jesus ele disse que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. Eu quero ler para vocês uma passagem. Eu vou ter que pegar a outra Bíblia aqui, só um minuto. Pera aí. Eu quero ler uma passagem para responder uma pergunta. Então, eu já vou te dizer qual é a pergunta. Mas eu aconselho você que abra comigo a palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 3 dessa carta. Eu quero dar alguns conselhos a você. Se você não é um cristão e você não entende as coisas de Deus, não feche uma porta. Aquele que nega a existência de Deus e nega que Cristo veio em carne, fechou uma porta e abriu outra. Toda vez que você fecha uma porta, que é a porta do céu, inevitavelmente você abrirá uma outra porta, que é a porta do inferno. Como assim, Tiago? Toda vez que você fecha uma porta, você abre outra porta do inferno. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você fechar uma porta e abrir a porta do inferno, você não é santo. E a primeira coisa que a gente pode fazer para fechar a porta do céu e abrir a outra porta é negar a existência do Criador, não de um Criador, mas do Criador. Deixa eu ler uma passagem da Palavra de Deus a você. Deixa eu só pegar aqui um minuto. Eu quero que você abra a Palavra de Deus comigo lá na carta de São Tiago, no capítulo 2, quase no finalzinho da Bíblia.
E eu quero que nós leiamos o que o apóstolo Tiago ele tem a nos dizer acerca disso. Tiago 2, a partir do versículo 20. Meus irmãos, que alguém dirá que qual proveito de ter algo se alguém disser que tem fé se não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãs que precisam de roupa, que não tem mais nada para comer. Se você disser o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus lhe abençoe. Visam agasalhos e contam para o bem. Portanto, a fé, assim, se vier acompanhada de ação, se não vier coisa acompanhada de ação, é uma fé morta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Tiago 2, além dessa escritura, Tiago ele nos dá um conselho no verso 21, que ele diz o seguinte: como é que o nosso Deus, havendo passado por Abraão, foi aprovado por Deus, foi pelo que quando seu filho Isaac sob o altar, veja como a sua fé e as suas ações andam juntos. O que Tiago está dizendo é que nós precisamos ser cumpridores da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu discípulo Timóteo, ele disse que nós devemos ser que toda palavra, que toda escritura é útil para o ensino. Toda palavra é útil para o ensino. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Um hater disse assim para mim: como você pode ainda acreditar na palavra de Deus depois de tantas outras traduções e ver mexidos a palavra de Deus? Aliás, tem muitos que dizem que o livro de Mormon ele não foi mexido e que a Bíblia sim. Então, portanto, logo a Bíblia é menos confiável que o livro de Mormon. Eu não estou dizendo que o caso que esse caso é desse jeito, não. Mas é o que isso que eles às vezes dizem. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus. O Dr. Billy Graham disse que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã de manhã. Então, respondendo a esse hater, eu encontro uma harmonia no texto bíblico como em nenhum outro livro. E me diz como pessoas com diferentes culturas em diferentes épocas
escreveram tão bem, com tanta harmonia. Humanamente, isso seria impossível. Então, só me dá uma alternativa. Esta palavra foi escrita por mãos humanas, sim, mas escrita pelo dedo de Deus através das mãos humanas. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu não preciso que alguém faça um teste de, sei lá, de veracidade. Mas existe uma base para mim saber que a palavra de Deus é correta. Eu olho para Cristo durante os 2000 anos de história. Eu olho para o Cristo da igreja primitiva e eu vejo que tudo que ele disse, ele cumpriu. Então, se cumpriu, então qual é, ou quase tudo, né? Porque ainda tem coisas que não chegou a hora. Mas qual é a minha evidência que a palavra de Deus é correta e que ela não foi mexida? Como alguns dizem, como secretários dizem, porque eu tenho fé que Deus preservou esta palavra intimamente. Pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, pessoas que dizem que a Bíblia não tem fonte revelacional, pessoas que dizem que a Bíblia foi mexida por Constantino. E eu tenho pessoas da minha família que dizem isso. Não estudaram a palavra de Deus a fundo. Eu não vou te dizer que em alguma época da história isso não pode ter ocorrido. O homem é falho, mas eu não acredito que Deus ia deixar isto acontecer numa esfera que ia afetar toda a humanidade. Então, eu quero te dizer que eu confio na palavra de Deus. Ela é útil para exortar, para o ensino, para a retidão. Eu não sei você, mas sem a palavra de Deus eu não vivo. E eu estou dizendo isso literalmente. Sem a palavra de Deus, eu não estaria mais aqui. E o apóstolo Paulo, ele queria nos passar esta verdade. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não preciso ter, embora tenha, eu não preciso ter uma prova
arqueológica, repito, embora tenha uma prova científica que a palavra de Deus é verdadeira. Porque o Espírito da verdade é aquele mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele testifica no meu coração que esta palavra é verdadeira. E ele pode, se você abrir o seu coração, ele pode testificar ao seu coração também. Então, eu quero dizer que aqueles que tentam calar os cristãos e chamar eles de loucos, não sabem o que estão dizendo, não sabem o que estão ensinando. E aquele que obedece a palavra de Deus, porque tchau, ele vai dizer que se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo e se esquece como era. Aquele homem que não ouve a palavra de Deus, este homem, ele não tem a companhia do Espírito. Então, eu quero terminar essa live respondendo que Deus possa colocar no nosso coração a verdade que é Cristo. Eu tenho fontes históricas para saber que a verdade, que a palavra de Deus é verdade. Mas se eu não tivesse, mesmo assim eu queria, porque é por fé. E a fé testifica da verdade. Eu quero convidar você que hoje à noite eu farei uma outra live que eu vou falar de coisas sérias aqui. E se você não tem estômago, ou melhor, se você não tem fôlego para ouvir coisas verdades, não venha. Mas se você o tem, então venha para a live hoje à noite, que eu vou falar sobre seitas, sobre heresias, sobre provas verídicas de coisas que acontecem. Eu até agora eu estou meio chateado porque eu descobri coisas sobre uma denominação que eu participei. E eu quero falar com você sobre isso. E então venha para a live respondendo seu reto sim. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é verdade. Certo?
Desculpa, amanhã, a partir de amanhã eu vou começar às 3 horas aqui de live, tá? Mas que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Vamos terminar com uma oração. Eu quero dizer que eu amo você. Vem, sinta meu abraço, meu carinho. E até, e vamos orar, querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que abençoe cada um de nós que está aqui. Perdoe nossos pecados e nossos erros. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Até hoje à noite. Que Deus abençoe.